partir de agora, aqui na TV UP, você vai acompanhar Agro em Destaque. Momento AproSoja. Apoio AproSoja Mato Grosso. A AproSoja dá mais um passo no caminho da sustentabilidade. Projeto Guardião das Águas. Uma iniciativa que fará o levantamento quantitativo e qualitativo das nascentes localizadas nas propriedades rurais de soja e milho do nosso estado. As nascentes serão identificadas e classificadas de acordo com seu grau de conservação. E, ao final, teremos um mapa descritivo da situação de cada nascente. Ações como esta visam o futuro e colocam Mato Grosso na vanguarda da sustentabilidade. Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa série de entrevistas especiais com pessoas aí ao redor do mundo para ver como é que está a pressão do coronavírus, né, em diversos países e como que essa doença tem impactado principalmente nos mercados. Eu estou aqui com o Flávio Inocêncio, ele é professor lá da Universidade de Lisboa, em Portugal, e ele é especialista aí, em mercado de petróleo e óleo. Então a gente vai ver com ele um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse mercado. Seja bem-vindo, Flávio. Conta um pouquinho para a gente a sua história. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite. Creio que isto é uma grande oportunidade. Tive a oportunidade de ver o vosso site. É realmente um manancial de informação. Muito obrigado por me convidar. Eu sou advogado e trabalho em direito do petróleo e gás. Estou perto dos 40 anos, apesar de parecer mais jovem. Este ano faço 39 e eu fiz a licenciatura em Portugal. Eu cresci em África, em Angola, que é o meu país. Eu nasci em Portugal, mas cresci em Angola. É um país que é produtor de petróleo e aos 18 anos vim estudar para Portugal, para a Universidade Nova de Lisboa, onde fiz a licenciatura em Direito. Depois disso fui para a Inglaterra, onde fiz o doutoramento. Depois do doutoramento voltei para a África, onde trabalhei na indústria petrolífera durante alguns anos. Depois disso regressei para a Inglaterra, onde dei aulas na Universidade de Coventry, onde fundei um mestrado de Direito de Petróleo e Gás. E agora voltei de novo para Lisboa, onde estou a dar aulas na universidade onde eu me licenciei, que é a Universidade Nova de Lisboa. Ensino uma cadeira que é Direito de Petróleo e Gás. Entretanto, também faço advocacia. Portanto, trabalho como advogado em transações de petróleo e gás e ligadas à energia. Trabalho em várias coisas, mas óleo e gás é o meu foco. E neste momento estou a dar aulas em Direito de Petróleo e Gás há 2 anos, já aqui na Universidade Nova de Lisboa. E tenho feito um bocado de consultoria, um bocado por todo o mundo. Primeiro ponto é com relação à oferta e à demanda. A gente vê então aí que a oferta ela vem se excedendo e a demanda ela vem baixando porque as pessoas estão ficando em casa, não há tanta locomoção, tanta necessidade de combustíveis fósseis. Existe um risco dessa oferta chegar a tal ponto que vai ter tanta oferta que não vai ter mais como produzir e esse preço chegar a níveis zeros, zerar o preço? Sim, existe esse risco. Infelizmente existe. Claro que de longo prazo o preço nunca vai ficar a zero, mas já existem zonas nos Estados Unidos onde há produtores independentes que estão a pagar para verem-se livre do seu petróleo. Então, significa que já temos preços negativos em certas zonas dos Estados Unidos. No Canadá, não sei se sabem, mas o Canadá é o maior exportador de petróleo para os Estados Unidos, mas essencialmente o petróleo do Canadá vem das areias bituminosas, e já chegou a cerca de 3, 4 dólares o barril. Então existe esse risco. Obviamente que não é um risco para longo prazo, 5, 10 anos, porque o petróleo tem utilidade intrínseca. O petróleo é utilizado
locomoção, mas também é utilizado na indústria petroquímica, para a indústria farmacêutica, plásticos, todo tipo de materiais que nós usamos nos carros, nas casas, nas fábricas, tem produtos petrolíferos. Então, tem um valor intrínseco, obviamente que é um valor intrínseco, mas há o risco de, no curto prazo, caso não haja um corte de produção e uma diminuição da produção e os níveis de estocagem sejam preenchidos, há o risco de chegar a preços negativos durante algum tempo, pelo menos enquanto durar este período onde temos 1/3 do globo em casa. Temos cerca de 2 bilhões de pessoas em casa. Logo, a demanda, como o Erickson explicou, basicamente não vai conseguir sustentar esta produção, que seria boa em termos normais, mas não em termos onde a demanda cai 1/3 em 3 meses. Em pouco menos. Isto é algo que eu nunca vi historicamente e não me recordo de ter acontecido algo semelhante pelo que eu li e estudei. E como que isso se reflete, né, trazendo aqui um pouco para o agronegócio, a preocupação com relação ao frete, o frete internacional? O quanto que, né, o frete internacional depende aí da produção de diesel, de combustível para navio, combustível para avião, o quanto que essa oferta, né, esse conflito entre oferta e demanda vai impactar, então, aí nos fretes? Eu deduzo que um dos principais custos do frete é o custo dos combustíveis. Portanto, aí estamos a ter preços historicamente baixos, que creio que vão se manter até final do ano. Podem subir um bocadinho mais, mas que vão se manter. Então, eu acho que quanto ao frete, nós podemos ter, eventualmente, uma baixa de algum dos custos. O problema só do frete, e isso está a acontecer na Ásia, principalmente não o transporte marítimo, mas o transporte aéreo, subiu porque o risco que há de transporte aumentou, pelo menos nos custos de transportes aéreos. Por exemplo, eu se quisesse hoje importar algo da China para os Estados Unidos ou exportar, imaginemos que seria hoje muito mais caro, ou importar algo para Portugal, onde eu me encontro. Portugal também importa muito da China ou da União Europeia, como existe uma pauta aduaneira comum, provavelmente os custos, pelo menos do frete aéreo, aumentaram, mas isso tem a ver com a disponibilidade de muitas empresas que simplesmente pararam e estão a fazer apenas alguns voos. Embora estas restrições e fechos de fronteiras supostamente não tenham afetado as mercadorias, isto é o tráfico de mercadorias, produtos industriais, commodities, no transporte aéreo houve um aumento dos custos, mas isto tem a ver com as empresas da aérea, e isso aconteceu. Quanto aos petroleiros, não me parece que tenha aumentado, porque o que há agora, o risco, como eu disse, pelo menos é no petróleo, como temos um excesso de oferta no mercado, a demanda caiu, o que pode acontecer é muitos desses petroleiros que não pertencem ao dono do crude, esses custos podem aumentar ligeiramente. Então podemos ter, por um lado, uma pressão para os preços baixarem, porque baixou um dos principais inputs, que é o combustível, essencialmente, mas como existe esse excesso de petróleo no mercado, pode haver uma tendência para aumentar os custos, porque esses petroleiros simplesmente vão ter que manter mais petróleo dentro dos seus navios do que aquilo que era expectável, porque não há compradores. Portanto, nós podemos ter esses dois efeitos. Então, eu não estou tão certo de como é que vai estar. Eu teria que falar com alguns colegas meus que trabalham nesta área
para saber o que está a passar quanto aos petroleiros. Quanto a outras commodities, creio que vai depender de muita coisa. É um mercado que eu não sou especialista, creio que... mas quanto aos petroleiros, neste momento temos muitos petroleiros que não estão a vender. E os donos deste crude têm que pagar fees, têm que pagar taxas e custos de transporte enquanto esse petróleo não for vendido. E isto acontece muito. Pelo menos no mercado spot. Isto é um mercado que transações diárias. Eu deduzo que isto não vai afetar para quem tem contratos de longa duração. Creio que não vão ser muito afetados, mas no mercado spot creio que poderemos ter esta tendência para que exijam mais os donos dos petroleiros. Há muita gente que não sabe, mas há empresas que têm muitos petroleiros. Países como a Arábia Saudita têm também uma frota, porque a indústria é nacionalizada, mas para as grandes empresas como a Chevron, a Total, a BP, a Shell, que vendem parte do seu petróleo, não vendem diretamente, porque não sei se sabem, a indústria petrolífera é uma indústria muito especial, porque nós podemos ter um poço operado pela Shell, mas quem tem a maior cota nesse poço pode ser a BP. E o petróleo é comprado por uma empresa chinesa que envia o seu petroleiro. Ou quando não é comprado, pode ser comprado por uma empresa como a Trafigura, que é uma das maiores revendedoras de petróleo, de gás no mundo. Então, eu deduzo que vai haver esse problema, mas é ligado à estocagem. E porque não há como vender, os custos pode haver essa pressão para subida. Então, do efeito líquido, que seria baixar os custos porque baixou o preço, o principal input é o combustível. Claro que temos a tripulação, mas o principal input de combustível nos transportes, nós podemos ter esse problema. Mas teria que perguntar a colegas meus que trabalham nesse setor, especificamente do transporte de crude em mar, essencialmente, porque no frete aéreo creio que temos esse problema que eu já referi. Teria que perguntar o que está a passar. Eu não estou tão certo que isto vai se traduzir em preços mais baixos. E uma coisa que eu gostaria de entender também é com relação à competitividade, né? A gente vê aí que o petróleo teve essa queda expressiva nos preços, mas a gente vê que isso acabou se refletindo no etanol também. Nos Estados Unidos, 30 fábricas de etanol já fecharam temporariamente porque não conseguem mais competir. No Brasil, a gente vê a cana-de-açúcar aqui também tendo dificuldade nessa competição. Como é que então deve ficar a competição dentro aí, dos combustíveis nesse momento? Quanto o setor consegue segurar essa competição para que as empresas não tenham que utilizar esse recurso de fechar temporariamente, de ter que parar suas produções? E é como você bem falou também, né? Manter isso em estoque tem custo, não é porque o material fica parado, estocado, que o custo parou. Não, é combustível, tem todo um risco ali ambiental também, né? Como é que fica essa competição nesse momento? Boa pergunta, e essa pergunta é muito relevante, principalmente para países como o Brasil, que são dos maiores produtores de etanol. Os Estados Unidos têm um problema grave, mas isso o Erickson sabe melhor que eu. Quando surgiu a política de subsídios de etanol, e eu tenho um antigo professor que fez um livro sobre isso e visitou os Estados Unidos, visitou o Brasil. Eu depois recomendo aqui o professor Robert Ackwell. Ele escreveu um livro sobre biofuels, um livro publicado pela Routledge. Qual é o problema dos Estados Unidos? Isso eu acho que vocês no Brasil conhecem bem. O etanol nos Estados Unidos é subsidiado. O Brasil, se quiser exportar etanol, tinha que pagar, não sei se é verdade ainda, mas pagava uma tarifa para poder exportar este etanol para os Estados Unidos. Então, parte do etanol nos Estados Unidos vem do milho.
tanto que gerou-se um debate há uns anos atrás, creio que o Erickson se recorda, relativamente à sustentabilidade, até ambiental, económica, de saber se faz sentido, se fazia sentido estar a produzir etanol. E eles tinham regulamentos federais que obrigavam a mistura de combustível com esse etanol subsidiado. Qual é o risco agora? E por isso que no longo prazo, países como a Arábia Saudita querem sempre preços mais baixos. Eles não querem preços de $100. É que o petróleo, quanto mais barato for, é mais competitivo vis-à-vis outras fontes energéticas, incluindo o etanol, incluindo as renováveis. O petróleo não é concorrente em tudo. Porque, por exemplo, o petróleo, onde eu acho que tem uma vantagem comparativa de longo prazo, é na indústria petroquímica, nem sequer é no transporte. Quanto ao transporte, nós vamos assistir nos próximos 30 anos uma diminuição do uso do petróleo no mix energético. Por causa dos carros elétricos, quanto à indústria aeronáutica vai ser um bocado mais complicado, a indústria de marítima, mas onde o petróleo vai ter uma vantagem comparativa no setor petroquímico. Eu depois posso explicar o porquê, mas isso está ligado a vários fatores. Quanto ao etanol, os Estados Unidos têm esse problema que é do etanol, historicamente lá foi subsidiado. Não é tão competitivo como o etanol brasileiro. Agora, quanto mais barato o preço for, obviamente que isto é mau para outras fontes energéticas. E esse é o problema de termos o petróleo a $20 o barril no longo prazo. No longo prazo eu acho isso pouco provável, por várias razões. Uma é, há agora pressões ambientais para que o petróleo dentro do mix energético pague o que chamamos o custo aí do carbono. Eu não sou a favor disso, mas infelizmente há um lobby muito forte que diz, não, temos que colocar impostos porque o petróleo gera uma externalidade negativa. Vocês também usam essa expressão, né? Uma expressão que vem do inglês, porque emite carbono, muitas das vezes não reflete verdadeiramente do custo ambiental. E depois, a longo prazo, nós temos já fontes mais competitivas em coisas que o petróleo fazia. Por exemplo, o petróleo não é utilizado em grande escala para a produção elétrica. Okay? Isto é o gás natural. Então, significa que o petróleo, creio que mais de um terço é para transportes, tem verdadeiramente concorrentes. E um dos principais concorrentes é os biocombustíveis, que são, vamos colocar assim, mais limpos, entre aspas, em termos de emissão. Não estou a falar quanto ao processo que vem antes, mas quanto à emissão, o petróleo verdadeiramente não tem essa vantagem. Então, a médio prazo, creio que vai ser difícil nós termos preços a $20 o barril por causa dessas pressões ambientais e também por causa da interação procura de oferta. A tendência é, há vários autores que falam disso, o pico da demanda por petróleo está há 10, 15 anos, essencialmente. Isto é, o petróleo, a demanda por petróleo cresce, grosso modo, 1 milhão de barris de petróleo dia. Dos 100 milhões, 1 milhão todos os anos cresce. Em circunstâncias normais, excluindo esta crise económica. E este pico vai se atingir dentro de 10 a 15 anos. Então, o que significa que vamos chegar a um ponto em que não vai haver tanta procura por petróleo. Então, que mundo é que vamos ter? Um mundo onde não vamos ter tanto petróleo. Isto não significa que o petróleo vai desaparecer. O petróleo vai continuar como uma das principais fontes energéticas. Neste momento é cerca de 30% e que vai continuar a ser muito relevante, mas vai perder peso relativo. Então, eu vejo muitas vantagens no etanol, principalmente o etanol brasileiro, que é mais competitivo, não requer os subsídios do Estado. O Estado não tem que comprar obrigatoriamente uma cota fixa e pode eventualmente exportar este etanol. Quanto aos Estados Unidos, essa indústria só surgiu, a meu ver,
de meu professor, explica isso muito bem no livro dele, que ele fez com um colega dele australiano. No longo prazo, é uma indústria que só surgiu graças a esta ajuda, entre aspas, do Estado, porque foi um grupo de interesse muito forte, e foi uma forma de subsidiar produtores agrícolas, porque os Estados Unidos têm é um dos maiores produtores de milho no mundo, e isso foi uma forma indireta de ajudar estes produtores. E numa altura onde o preço estava a atingir máximos históricos. Portanto, subsídios, não sei se recordam, mas aumentaram muito durante a administração Bush. A partir de 2004, 2005, foi nesse período onde aumentam esses subsídios. Então, eu não sei se no mercado livre, onde a lei da procura de oferta, a demanda de oferta, há a possibilidade do etanol nos Estados Unidos, essencialmente, ser competitivo. Quanto ao etanol brasileiro, creio que o problema é o mesmo. Está ligado a vários aspectos ligados ao preço baixo do petróleo. Como eu disse, não é muito bom até para o lobby ambiental, que quer eliminar os fósseis no mix energético. Há muita gente que não sabe, mas as renováveis só representam cerca de 3% do consumo energético global. Há países onde isso atinge 40%, 50%, o caso de Portugal. Em Portugal, energias renováveis representam uma das principais fontes de produção de eletricidade. Tanto que existe uma grande empresa cá, que é a EDP, que neste momento é das maiores produtoras de energias renováveis dentro dos Estados Unidos. Eles criaram até uma holding nos Estados Unidos e tiveram muito sucesso. Em parte foi graças a subsídios do Estado, mas a nível global não se vai substituir os fósseis por renováveis muito facilmente, porque a procura por energia está relacionada com o desenvolvimento econômico. Onde é que há esta procura? É na Ásia. E países como a China ou a Índia, onde cerca de 70% mais ou menos ainda é carvão de produção elétrica, os fósseis vão continuar a ser muito relevantes. Onde eu acho que vai ter uma relevância é o gás natural. O gás natural, que também atingiu mínimos históricos, eu tenho um amigo que trabalha aqui no mercado ibérico de energia, e houve dias onde o trading do gás natural chegou a preços negativos. Agora, neste momento de quebra da demanda. Mas a verdade é esta: o gás natural é mais competitivo do que o carvão e do que o petróleo, principalmente por causa da produção elétrica. E é o que nós chamamos do fóssil de transição. Para um mundo onde os fósseis têm um peso mais reduzido, mas ainda estamos muito distantes desse mundo, só para responder. Então, quanto ao etanol, dos Estados Unidos, infelizmente, não é tão competitivo, e com preços baixos, creio que vai ser muito difícil de evitar isso. Eu creio, não conheço bem o etanol brasileiro, mas creio que o etanol brasileiro é mais competitivo e no médio a longo prazo a procura até pode aumentar, considerando essa estratégia de longo prazo, que é colocar impostos sobre os combustíveis fósseis, que é o que a Europa quer fazer. Eu, como alguém que trabalha no setor petrolífero, não sou necessariamente a favor disso, mas para vos dar um exemplo, dos combustíveis em Portugal, cerca de 70% do preço da gasolina ou do diesel vai para o Estado. E eles querem, em cima disso, isso discute-se na União Europeia, criar um imposto sobre o carbono, que é algo que se fala, dizem que é eficiente. Eu tenho algumas dúvidas. Portanto, eu não vejo o petróleo no longo prazo a manter preços muito baixos, mas posso estar enganado. Posso estar enganado. Que a última pergunta aqui que eu tenho na nossa entrevista é relativamente sobre isso que você está explicando. Porque em momentos de crise o mercado ele sempre tenta buscar algumas seguranças para não ter tantas perdas. Normalmente ele é o dólar, o ouro, e durante muito tempo também o petróleo foi aonde os investidores se resguardavam em momentos de crise. E nessa crise não deu certo, né? Porque foi um grande impacto ali. Após tudo acabar, essa pandemia,
Você acha que a tendência é haver esse retorno, né, de ver o petróleo como uma fonte de segurança de investimento? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o petróleo, como disse, o petróleo não é um bem como o ouro. Eu com dinheiro, obviamente, investi em ouro e prata para proteger os meus investimentos. Creio que num portfólio faz todo sentido ter ouro e prata. Mas o petróleo tem um valor intrínseco muito maior do que ser uma commodity de trading. Representa, como eu disse, 30% de consumo primário energético e muita gente anda a fazer o hedging já, isto é, anda a comprar petróleo a preços baratos e vai esperar para vender. Obviamente que o petróleo não é como o ouro, eu não posso, por causa dos custos de estocagem, portanto é muito caro eu ter 100 mil barris de petróleo e de não pagar nada. Os países que fizeram isso são os países que construíram as reservas estratégicas. Não sei se sabe, mas as reservas estratégicas foram criadas depois do primeiro choque petrolífero de 73. É por isso que o Brasil também decidiu, em parte, ir para o etanol, em parte foi por causa de 73, o choque petrolífero que houve. Mas o petróleo tem valor intrínseco porque a procura por petróleo não se reduz aos transportes. Onde a procura por petróleo vai aumentar, vai ser na indústria petroquímica. Não sei se tem acompanhado a Arábia Saudita, mas eu recomendo a muitos dos nossos ouvintes de acompanharem o que está a passar lá. O que os sauditas estão a fazer, agora abstraindo da questão política, e não vou falar de política, economicamente o que é que eles estão a fazer no setor petrolífero? Estão a apostar na integração da Saudi Aramco. A Saudi Aramco é a maior empresa de petróleo do mundo, é a empresa mais valiosa do mundo, antes da pandemia, obviamente. Se fosse cotada em bolsa, era mais valiosa do que a Apple ou do que a Google. Mas o que é que eles estão a fazer? Integraram a Saudi Aramco na SABIC. Há muita gente que não sabe, mas a SABIC é uma empresa estatal saudita, muito bem sucedida, que é o quarto maior produtor de produtos petroquímicos do mundo. Eles têm fábricas em todo o mundo. Portanto, o que eles fizeram foi não vender só petróleo em bruto, mas fazer o que nós chamamos a beneficiação. Isto é, entrar na cadeia de valor do setor petrolífero e exportar produtos petroquímicos que são utilizados até no setor agrícola. Muitos dos adubos e dos fertilizantes que a indústria do negócio usam vêm do setor petrolífero. Então, o petróleo tem um valor intrínseco. Não é apenas para eu guardar quando há uma crise monetária. Então, portanto, o que vai acontecer é a produção pode parar, mas o petróleo vai continuar a ter este valor muito relevante. Como eu referi, mesmo que o pico da demanda global por petróleo esteja há 10, 15 anos, o petróleo vai continuar a ser das principais fontes energéticas globais. Então, neste momento, eu investiria sim no petróleo. Isto porquê? Porque o petróleo tem este valor intrínseco, mas não como store of value, não como reserva de valor como é o ouro ou a prata. É uma função muito diferente. Então, neste momento, mais vale deixar parte da produção em terra, isto é, no depósito, porque eu não quero tirar o petróleo e depois ter que pagar custos de estocagem. Os preços negativos e preços baixos devem-se essencialmente a isso, porque temos um choque de procura e de oferta ao mesmo tempo, de demanda, mas o petróleo tem este valor intrínseco que eu acho que muita gente acho que não percebe. Não é possível ter uma indústria, ter uma sociedade industrializada sem os produtos petroquímicos. É que não estou a falar apenas da transportação. Então podemos falar do gás natural quanto à produção elétrica. Só que neste momento a tendência é para baixar. Tanto que eu desaconselhei a alguns amigos meus, eu não sou analista financeiro e não vejo este meu conselho como analista financeiro, mas eu não investiria em petróleo agora porque a tendência vai ser para baixar. Até se encontrar um ponto onde a produção é diminuída, onde parte da produção vai ter que parar. Em alguns poços é impossível fazer isso, porque há poços onde a produção para
pode destruir o poço, essencialmente, mas o que a indústria está a fazer são 3 coisas. Uma é estadiar os investimentos de capital, aquilo que nós chamamos o CAPEX, ou as Capital Expenditures. Isto é, novos projetos, a indústria diz, eu não vou investir porque estou numa crise, está a suspender, em segundo lugar, o pagamento de dividendos aos seus acionistas. Isso é uma forma de preservar cash, porque o cash agora é rei, apesar dessa injeção monetária, e está a implementar planos de eficiência e de reestruturação internos. Isso inclui, infelizmente, despedir pessoas, como aconteceu em 2014. Então, as empresas que vão sobreviver a este choque vão ser as empresas que melhores práticas adotaram e menos dívida têm. Portanto, isso é muito importante, porque nos Estados Unidos, a indústria de xisto, a maior parte destas empresas nunca pagou um dividendo. Muita gente que não sabe isso. 0 dividendos. Portanto, os investidores investiram nestas empresas de pequena e média dimensão na expectativa de que as ações fossem subindo. E boa parte destas empresas foram grupos de equity, grupos da banca privada de Wall Street que investiram. Então, a indústria de xisto não vejo no longo prazo como muito viável, não neste modelo atual. Então, a produção de xisto vai baixar. Qual é a vantagem do xisto? O xisto tem um ciclo de investimentos mais reduzido. Isto é, o xisto, num poço convencional, pode durar 20 anos, a extração desse poço. No xisto pode durar 1 ano, 2, 5, 10. Então, a vantagem vai ser muito fácil, muitas dessas empresas fazerem o opt-out destes investimentos. Então, quanto ao petrolífero, o que as empresas estão a fazer é não pagar dividendos, não fazer mais despesas de capital e planos de reestruturação internos. E isso vai ajudar a sobrevivência e vamos ter um setor mais concentrado, infelizmente, mas é o que vai ser necessário, e o petróleo vai continuar a ser relevante. Não tão relevante como foi nos últimos 100 anos, mas vai continuar a ser uma das principais fontes energéticas. Portanto, sim, eu investiria em petróleo, mas neste momento não. Neste momento não. Muito bem. Eu agradeço a sua presença aqui. Conversamos com o Flávio Inocêncio, diretamente lá de Portugal. Muito obrigado, Flávio, pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, eu. E você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continue conosco, acompanhando aí as nossas informações, as nossas notícias. Continuaremos trazendo aí informações ao redor do mundo, né? Para você manter sempre bem informado, para te ajudar aí nessa tomada de decisões, nesse momento tão difícil. Eu vou ficando por aqui, eu sou Erickson Cunha. E antes da gente finalizar esse vídeo, lembre-se que estamos em todas as redes sociais. Então compartilhe essas informações com seus colegas para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados. Agora sim, vou ficando por aqui. Sou Erickson Cunha para o site de Notícias Agrícolas. Até mais. Um abraço. Você sabe que o novo agro precisa de tecnologia, gestão e sustentabilidade. Isso é compromisso com o meio ambiente. A partir de agora, aqui na TV UP, você vai acompanhar Agro em Destaque.